Fala galera que acompanha aqui o canal Aves do Brasil. Hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo da série das famílias de aves brasileiras. No último vídeo, ou melhor, no primeiro vídeo, falei sobre a família Traupide, mostrando todos os membros dessa família em todo o Brasil. E eu pedi para vocês comentarem aí qual seria a próxima família a aparecer aqui, e vocês comentaram a família Psittacidae, e é sobre ela que vamos falar hoje. A família Psittacidae possui ao todo 87 espécies no Brasil. E são conhecidas por serem aves escandalosas e têm tamanhos bem variados, sendo desde aves bem pequenas até bem grandes. Caracterizadas por um bico curto e curvado e por pés zigodáticos, ou seja, possuindo 2 dedos na frente e 2 dedos atrás. Também por terem hábitos arborícolas e serem herbívoras, geralmente comendo sementes. E alguns, inclusive, possuindo a capacidade de imitar vários tipos de som, inclusive vozes. Então, CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve nesse canal e vamos conhecer a família Psittacidae. E vai ser a mesma coisa do último vídeo, falaremos dos gêneros por quantidade de espécies. Para começar, temos 12 gêneros que possuem apenas uma espécie em cada. Começando pelo gênero Miopsita, com a caturrita, ave bem comum na região sul, também sendo abundante no Pantanal e em algumas partes da região sudeste. Gênero Pionopsita, com o cuiú-cuiú, parecendo um papagaio pequeno bem distribuído pela Mata Atlântica brasileira, nas regiões sul, sudeste e um pouco no nordeste. Gênero Triclaria, com sabiá-sica, endêmico da Mata Atlântica brasileira, conhecido por ser uma ave pequena, discreta e ter um canto semelhante ao dos sabiás, e provavelmente ele apenas imita um sabiá para disfarçar sua presença. Gênero Graididascalus, com a curica verde, vive na Amazônia, mais comum no entorno do rio Amazonas. Gênero Alepiopsita, com papagaio galego, habitante do Cerrado brasileiro, do Piauí ao Mato Grosso do Sul. Gênero Deroptius, com anacan, vivendo em quase toda a Amazônia brasileira, sendo uma ave bem diferente e bem bonita. Gênero Cyanopsita, com ararinha azul, o mais famoso caso de animal extinto na natureza no Brasil, já que até o ano 2000 ela podia ser vista voando livre no município de Curaçá, na Bahia, o único lugar onde foi registrada. Mas no ano 2000 ela acabou sendo extinta da natureza, fazendo com que alguns exemplares ainda restassem em cativeiro. Em 2022, alguns desses exemplares foram soltos na natureza no município de Curaçá e ainda estão lá, com esperança de reviver a espécie na natureza. E desde que foram soltas, alguns indivíduos já nasceram. Gênero Orthopsittaca, com Maracanã do Buriti, comum em boa parte do território brasileiro, estando ausente na região sul e em algumas partes do nordeste e sudeste. Gênero Guaruba, com ararajuba, endêmica da Amazônia brasileira, nos estados do Pará e Maranhão. Tendo as cores da bandeira do Brasil, já foi cogitada para ser a ave símbolo do país, mas acabou perdendo. Por conta do desmatamento da Amazônia, que é onde ela vive, está ameaçada de extinção, infelizmente. Gênero Tectocercus, com aratinga de testa azul, sendo abundante na Caatinga e no Pantanal, vista principalmente voando. Gênero Diopsitaca, com a maracanã pequena, sendo bem comum onde vive, que é em várias partes do Brasil, tendo várias populações isoladas. Também pode ser vista sobrevoando cidades. Gênero Psittacara, com periquitão, existente em quase todo o Brasil, com exceção apenas de alguns estados da região Nordeste. Bem comum de ser visto voando em bandos, até voando sobre as cidades. Vamos falar agora dos gêneros que possuem duas espécies, que são dois, né? Tendo 4 espécies ao todo. Gênero Nanopsittaca, com periquito da Amazônia, vivendo em uma pequena parte da Amazônia sul-americana e no Brasil apenas no estado do Acre. E o periquito dos tepus, vivendo nos tepus sul-americanos, no Brasil apenas no estado de Roraima. Gênero Pionites, com a marianinha de cabeça amarela,
sendo comum na Amazônia brasileira, e a marianinha de cabeça preta, que é menos comum e vive mais ao norte da Amazônia. Agora temos 3 gêneros com 3 espécies em cada, sendo 9 ao todo. Gênero Anodorhynchus, com a arara azul, sendo uma das aves mais comuns no Pantanal e no Cerrado, e também na Amazônia, e o maior psitacídeo do Brasil, possuindo 1 metro de comprimento e 1,40 m de envergadura de asas. Arara azul de Lear, sendo endêmica do sertão baiano. Até os anos 50 se pensava que ela estava extinta, mas foi redescoberta nessa época e registrada em 1978 pelo ornitólogo Helmut Sick, lá no norte da Bahia, onde até hoje está sendo preservada. A arara azul pequena, que vivia na região sul do Brasil, até o ser humano colocar seus dedinhos melequentos lá no local, fazendo com que a espécie fosse completamente extinta. Gênero Eupsitula, com periquito da caatinga, sendo bem comum em praticamente toda a caatinga brasileira, sendo obviamente endêmico do Brasil. Periquito de bochecha parda vive em uma parte da Amazônia, principalmente nos estados de Roraima, Amazonas e Pará. Periquito rei, sendo um dos periquitos mais comuns do Brasil, vivendo em quase todo o território, com exceção de algumas partes das regiões Norte, Nordeste e Sul. Aparece inclusive nas cidades. Gênero Primólios, com a maracanã, também sendo uma das aves mais comuns do Brasil, vivendo em boa parte do território, e também costuma aparecer nas cidades. Gênero Primólios, com a maracanã de cabeça azul, talvez uma das mais diferentes entre as maracanãs, que vive apenas em uma parte da Amazônia dos estados do Amazonas, Rondônia e Acre. E maracanã de colar, sendo mais comum no entorno do rio Araguaia, mas também existe em outras regiões. Vejamos os gêneros com 4 espécies, que são 5, tendo 20 espécies ao todo. Gênero Tuí, com apuim de asa vermelha, sendo distribuído em uma parte da Amazônia. Apuim de cauda amarela, sendo endêmico da Mata Atlântica brasileira, das regiões Nordeste e Sudeste. Apuim de costas azuis, também vivendo em uma parte da Amazônia. E apuim de costas pretas, sendo também endêmico da Amazônia, da Mata Atlântica brasileira, desde a Bahia até Santa Catarina. Gênero Pirília, com a curica de bochecha laranja, sendo relativamente comum na Amazônia brasileira. Curica de chapéu preto vive ao norte do rio Amazonas, nos estados de Roraima, Amazonas, Pará e Amapá. Curica urubu, essa ao sul do rio Amazonas, dos estados do Pará, Maranhão e Tocantins. E papagaio de cabeça laranja, sendo bem diferente e também endêmico da Amazônia brasileira, vivendo no entorno do rio Tapajós. Gênero Pionus, com a maitaca de barriga azul, endêmica da Mata Atlântica brasileira, nos estados da Bahia e Espírito Santo, tendo uma população isolada em Pernambuco. Maitaca de cabeça azul, sendo registrada em todos os estados das regiões Norte e Centro-Oeste, além de Maranhão e Minas Gerais. Maitaca roxa, habitante da parte norte da Amazônia. Maitaca verde, sendo mais comum nas regiões Sul e Sudeste, também existente em outras regiões. Gênero Forpus, com periquito santo, habitante do norte da Amazônia, sendo comum onde vive. Periquito santo de bico escuro, também vivendo em boa parte da Amazônia. Periquito santo do norte, apesar de aparentemente ser uma ave comum, não possui nenhum registro no Wikiaves. Vive também numa boa parte da Amazônia brasileira. Tuim, o menor psitacídeo do Brasil, tendo apenas 12 centímetros de comprimento, sendo também uma das aves mais comuns, vivendo mais na parte leste do país. Gênero Ara, com a maracanã guaçu, sendo também bastante comum na Amazônia, mas que também já existiu na Mata Atlântica, sendo que está extinta hoje em dia. E pelo que parece, ela está sendo reintroduzida na Mata Atlântica. A arara canindé, uma das mais comuns e mais bonitas araras brasileiras, sendo bem comum na Amazônia e no Cerrado, também existindo em algumas partes da Mata Atlântica, embora já tenha sido mais comum na região. A arara vermelha, também muito comum,
principalmente nas regiões norte e centro-oeste. Também já foi abundante na Mata Atlântica, mas hoje está praticamente extinta da região. Araracanga, menor e um pouco menos comum que a arara vermelha, mas também bastante comum, sendo mais exclusiva da região amazônica. Indo agora para os gêneros com 6 espécies, onde temos 2, tendo 12 espécies ao todo. Gênero Brotogueres com periquito da Campina, sendo bem comum em uma parte da Amazônia, mais comum no entorno do rio Amazonas. Pode ser visto em grandes bandos, inclusive na cidade. Periquito de asa azul, que também vive na Amazônia, ali numa parte do Amazonas, Acre e Rondônia. Periquito de asa dourada, distribuído por quase toda a Amazônia. Periquito de encontro amarelo, vivendo em uma boa parte do Brasil, sendo bem comum onde vive. Periquito rico, vivendo em boa parte da Mata Atlântica, também muito comum onde vive. E periquito testinha, também exclusivamente amazônico, vivendo no entorno dos rios Amazonas, Purus e Madeira. Gênero Aratinga, com cacaué, que vive ao norte do rio Amazonas, sendo exclusivo dos estados do Pará e do Amapá. Jandaia amarela, habitante dos tepus que no Brasil vive apenas no estado de Roraima. Jandaia de testa vermelha, vive em boa parte da Mata Atlântica, desde o Alagoas até o Paraná, também se estendendo para a região centro-oeste. Jandaia verdadeira, sendo mais comum nas regiões norte e nordeste, também vivendo um pouco no centro-oeste. Periquito de cabeça preta, sendo comum no Pantanal. Periquito de cabeça suja, mais comum no oeste amazônico. Vejamos agora o gênero Amazona, o segundo maior gênero, onde temos o chauá, endêmico da Mata Atlântica brasileira, se distribuindo desde o Alagoas até o Rio de Janeiro, sendo bem mais fácil de ser visto voando do que pousado. Curica, bem comum em boa parte do Brasil, estando praticamente ausente na região sul. Papagaio campeiro, vivendo em todos os estados da região norte, além de Maranhão e Mato Grosso. Papagaio charão, endêmico do sul do Brasil, que todos os anos migra entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e nessa migração vão praticamente todos os indivíduos da espécie, fazendo uma grande revoada entre os estados. Papagaio da várzea, vive em uma parte da Amazônia, mais comum no entorno do rio Orinoco. Papagaio de bochecha azul, espécie pouco estudada e que no Brasil possui bem poucos registros. No Wikiaves, por exemplo, só tem uma foto no município de Terra Santa, no Pará. Papagaio de cara roxa, tendo distribuição bem restrita, vivendo apenas na parte litorânea dos estados de São Paulo e Paraná. Papagaio de peito roxo, também vive em boa parte da Mata Atlântica, desde a Bahia até o Rio Grande do Sul. Papagaio diadema, que também vive na Amazônia, nos estados do Amazonas e Rondônia. Papagaio dos Garbes, endêmico da Amazônia brasileira. Papagaio moleiro, tendo 2 populações isoladas na Amazônia e na Mata Atlântica. E papagaio verdadeiro, comum em boa parte do Brasil, com exceção apenas da região amazônica, talvez sendo mais comum entre os papagaios. E enfim, o maior gênero de todos, o gênero Pirrura, que possui 18 espécies, começando pela tiriba grande, endêmica da Mata Atlântica brasileira, desde a Bahia até o Rio de Janeiro. Tiriba fogo, que no Brasil existe apenas no estado do Mato Grosso do Sul. Tiriba de testa vermelha, vivendo em todos os estados das regiões Sudeste e Sul, além de Mato Grosso do Sul e Bahia. Tiriba do Xingu, mais comum no entorno do rio Xingu. Tiriba pérola, da Amazônia, dos estados do Pará, Maranhão e Tocantins. Tiriba de barriga vermelha, também vivendo em uma boa parte da Amazônia. Tiriba do Pantanal, habitante, obviamente, do Pantanal, dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Cara suja, endêmica do Brasil, tendo 2 populações isoladas nos estados do Ceará e da Bahia. É uma ave em perigo crítico de extinção. Tiriba de orelha branca,
endêmica da Mata Atlântica brasileira, desde a Bahia até o Rio de Janeiro. Tiriba do Paranã, endêmica do Cerrado brasileiro, nos estados de Tocantins e Goiás. Tiriba de testa azul, também da Amazônia, vivendo ao norte do Rio Negro e do Rio Amazonas. Tiriba de Almaí, também amazônica, habitante dos estados do Pará, Tocantins e Maranhão. Tiriba do Madeira, encontrada entre o Rio Madeira e o Rio Xingu. Tiriba de Deville, também amazônica, dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia. Tiriba de Cabeça Vermelha, também amazônica, vivendo no entorno do Rio Juruá. Tiriba de Cauda Roxa, no Brasil registrada apenas no município de Uiramutã, em Roraima, na região dos Tepus. Tiriba furamata, vive perto do Rio Negro e do Rio Solimões. E por fim, a tiriba rupestre, que habita parte dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia. Enfim, este foi o vídeo sobre a família Psittacidae. Comenta aí qual a próxima família vocês querem ver aqui. E CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo. Sei lá, tentei imitar uma arara aqui, não deu muito certo não.